Opa, eu sou o Tarcio Santos e esse é mais um vídeo para o canal do Inglês na Sua Casa, um canal criado para você aprender inglês da onde você estiver, ok? E hoje, nessa aula aqui, eu quero te passar qual a diferença entre if e o whether, alright? E a gente vai ver essa diferença através de frases de exemplos dentro de contexto, então fica aí comigo até o final para te entender bem, tudo bem? Bom, tanto if quanto whether, eles vão significar se no português, tá? E aí que entra um pouquinho da nossa confusão, porque em português a gente só tem uma palavra, né, que é se, em inglês vai depender do contexto, aí a gente vai usar ou if ou whether, ou então a gente vai poder usar qualquer um dos dois, ok? Então, olha só, em alguns casos eles vão ser sinônimos, como eu coloquei aqui, mas em alguns casos eles serão usados especificamente para aquele tipo de situação. E é isso que a gente vai ver agora mesmo. Bora lá! Bom, o primeiro uso é quando a gente usa tanto if quanto whether, alright? A gente vai usar tanto um quanto o outro quando a gente estiver falando de hipótese apenas, ok? A diferença aqui é que o if ele é menos formal que o whether, alright? A diferença aqui está só na formalidade da frase, mas os dois, dentro desse contexto, os dois vão significar a mesmíssima coisa. Olha só, confere aí a frase de exemplo. I'm not sure if they want to go. I'm not sure if they want to go. Eu não tenho certeza se eles querem ir. Ou seja, eu não tenho certeza, I'm not sure, se eles querem ir. If they want to go. I'm not sure if they want to go. E como a gente pode usar tanto um quanto o outro, olha só como é que fica a outra frase usando whether. I'm not sure whether they want to go. I'm not sure whether they want to go. Que significa a mesma coisa. Eu não tenho certeza se eles querem ir. I'm not sure whether they want to go. Muito bem, agora vamos dar uma olhada na segunda diferença, que agora vai começar a ficar mais específico, ok? Bora lá. Bom, olha só. Quando que a gente vai usar apenas o if, alright? A gente vai usar apenas o if quando a gente tiver uma condição ou uma suposição. Por exemplo, se X acontecer, vai ter uma consequência Y, né? Como, por exemplo, aqui na frase que eu coloquei de exemplo, ó, se chover, eu não vou para a praia. Então, esse se aqui, né? O se, né? A gente fala se, né? Esse se, ele vai ter que ser if, ok? A gente não vai poder usar o whether com ele, né? Por quê? Porque aqui tá dando uma condição, ó. Se chover, né? Tô dando uma condição, uma suposição. Eu não vou para a praia. Olha aqui mais exemplos para ficar mais fácil. If I were you, I wouldn't do it. If I were you, I wouldn't do it. Se eu fosse você, uma suposição, eu não sou você. Se eu fosse você, eu não faria isso. If I were you, I wouldn't do it. Né? Olha só um outro exemplo. If I had time, I'd go with you. If I had time, I'd go with you. Se eu tivesse tempo, estou dando uma condição, né? Não tenho tempo, mas se eu tivesse tempo, eu iria com você. If I had time, I'd go with you. Alright, muito bem. Então, nesses casos, a gente vai usar apenas if. A gente não vai colocar whether, ok? A gente não vai falar whether I were you, alright? A gente vai usar if I were you. Muito bem, essa é a nossa segunda condição da diferença entre if e whether. Agora a gente vai ver quando a gente vai usar apenas o whether. E aqui vai ter três situações, ok? Olha só. A primeira situação é quando houver duas ou mais possibilidades, tá? Quando a gente tá falando aí e a gente deixa aquele, né, or not, ou não, né? Então a gente tem duas possibilidades. Daí a gente vai falar assim, ó, é isso ou não? Você gosta disso ou não, né? Quando a gente tiver esse tipo de situação, a gente sempre vai usar o whether, alright? Olha só a frase aqui de exemplo, ó. I go whether you like it or not. I go whether you like it or not. Ou seja, eu vou se você gostar ou não. Ou então, traduzindo não tão literalmente aqui para o português, eu vou você gostando ou não, né? Eu vou tu querendo ou não, eu vou você gostando ou não. I go whether you like it or not. I go whether you like it or not. Tá percebendo aqui, ó? Eu coloquei um or not no final. Então, se a gente coloca um or not, né? Isso ou não, a gente é obrigado a usar whether, alright?
Olha só, outro exemplo de quando a gente só vai usar o weather. Sempre que tiver um verbo no infinitivo, né? Com to. Para você saber, verbo no infinitivo, quando a gente fala, é o verbo quando tem um to atrás do verbo, ok? E quando tiver esse verbo logo após a conjunção se, né? Esse if ou weather, a gente vai sempre ter que usar weather, ok? Weather. A gente não vai usar if, a gente vai usar o weather. Olha só. I can't decide whether to eat pizza or hamburger. I can't decide whether to eat pizza or hamburger. Eu não consigo decidir se eu como pizza, né? Se como pizza ou hambúrguer. I can't decide whether to eat, ou seja, aqui ó, tem um verbo no infinitivo, né? O eat está no infinitivo. To eat pizza or hamburger. I can't decide whether to eat pizza or hamburger. Eu não consigo decidir se como pizza ou hambúrguer. Muito bem, essa é a segunda condição para usar somente o weather. E a terceira condição é sempre que houver uma preposição antes do weather, ok? Sempre que tiver uma preposição antes do weather. Por exemplo, aqui, olha só no nosso exemplo. It depends on whether I arrive there early. It depends on whether I arrive there early. Ou seja, aqui tem uma preposição on. Então eu não poderia usar o if. Eu não poderia dizer it depends on if I arrive there early. No, eu tenho que usar it depends whether I arrive there early. Então isso depende, né? Depende se eu chegar lá cedo. Depende se eu chegar lá cedo. Tu vai fazer isso? Depende se eu chegar lá cedo. It depends on whether I arrive there early, alright? Então, essa seria a terceira condição para usar somente weather, alright? Muito bem, então olha só. Eu já vou dar as frases de exemplos aqui para vocês tentarem fazer em casa. Não esqueça aí de já deixar um like, de compartilhar essa aula aqui, se ela foi útil para ti no Instagram, Telegram, Facebook. Se inscrever se tu ainda não é inscrito. E aqui embaixo desse vídeo tem links para e-book gratuito, para a lista do WhatsApp, lista do Telegram. Pode se inscrever por lá. Também tem vários conteúdos que eu envio, tá? Mas antes, olha só, deixa eu te alertar para uma coisa. Tá vendo que a gente abordou vários pontinhos gramaticais aqui? Então vai ser bem difícil tu gravar, tu terminar esse vídeo aqui, só assistir ele e gravar. Por isso que é importante tu colocar em prática para gravar, tá? E mesmo assim, numa hora que tu for conversar, vai ser difícil tu lembrar, poxa, será que eu uso if, será que eu uso weather aqui ou não? Então a minha dica é o seguinte, a partir de agora, quando tu fizer o teu estudo aí com filmes, com música, começa a perceber, quando cai if, aí tu vai perceber, por que caiu if? Será que tá dando uma condição aqui? Será que está dando uma suposição? Por que está sendo weather? Será que aqui ele está vindo depois de uma preposição? Será que o verbo que vem depois está no infinitivo com to? Começa a analisar e perceber que dessa maneira vai ser mais fácil tu ir pegando pelo contexto, combinado? Sempre tenta pegar pelo contexto e não tentar gravar a regra, que isso não funciona muito bem, alright? Beleza, então eu tive que usar aqui a regra gramatical, que é para melhor explicar para vocês a diferença, tá? Mas não bitola muito naquilo ali não, tá bom? Tenta fazer isso aí que eu te falei, que tu vai ver como tu vai dar um salto no teu inglês. Muito bem, agora, como a gente precisa praticar para fixar isso também, eu quero que tu coloca essas 3 frases aqui nos comentários, tá? Tenta escrever elas utilizando de forma correta. If... Se tu podes usar if e o weather, se tu só pode usar if, tu só vai usar o if, se tu só pode usar o weather, tu só vai usar o weather, ok? Então as frases são, ó, ela não sabe se vai para a praia, ela não sabe se vai para a praia. Se eu fosse você, eu não iria. Se eu fosse você, eu não iria. E ela não sabe se confia nele ou não. Coloca essas 3 frases aqui, ou escolhe uma delas para colocar, mas de preferência tenta fazer com as 3, que cada uma vai ter uma situação diferente, tá? Tenta fazer, colocar aqui para mim embaixo nos comentários, que daí eu sempre vou tentando responder na medida do possível. Combinado? É isso aí, pessoal. Então, quem ainda não deu o like, já deixa o like, compartilha, se inscreva e see you next class.